Boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 1, São Paulo também 1. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A. A gente inicia a coletiva de imprensa do treinador Léo Condé. Muito boa noite, professor. Com a repórter Raíssa Martins do Globo Esporte. Boa noite, Condé. Boa noite. Sobre esse jogo de hoje, é claro que a primeira pergunta é mais uma análise, né, dessa partida, mas de um ponto e um calo que vem sendo esses gols na reta final, tanto do primeiro tempo como também do segundo tempo para o Ceará. Você acha que nessa altura do campeonato, com 23, 24 jogos já disputados, a equipe começa a dar sinais de cansaço? Como é que você enxerga que dá para tirar mais ainda desses jogadores? Obrigada. Bom, indo direto à resposta à sua pergunta, eu acho que assim, porque você faz esse recorte recente, né, do campeonato, são 6 rodadas, talvez eu acho que em 4 jogos a gente sofreu gol no final de algum tempo, né, do primeiro ou do segundo. Eu acho que pode ser mais coincidência, a gente também, se a gente fizer um recorte também, a gente fez gols no final dos jogos, né, contra o Grêmio, contra o Vasco, no estadual também a gente saiu atrás do placar no segundo tempo e foi buscar o título fazendo o gol de empate. Contra o Confiança a gente sofreu 2 gols e depois foi buscar o empate. Eu acho que são situações do campeonato, são jogos difíceis contra bons adversários. O gol pode sair no início, como saiu hoje, que a gente fez logo no início da partida, e como pode sair a nosso favor no final do jogo. Ou sofrer também. É claro que a gente sempre alerta, tem assim, o grau de atenção, às vezes vem o desgaste também. A gente só não pode querer, de repente, criar algum tipo de fantasma no sentido de que a equipe está mal fisicamente. Eu acho que o segundo tempo provou que não tem nada de mal fisicamente. A gente teve uma postura ruim depois que a gente fez o primeiro gol. A gente marcou muito de longe e uma boa equipe como é o São Paulo, a gente acabou sendo envolvido no primeiro tempo, né? Alertamos isso no intervalo, né? A gente diminuir, tirar o espaço dos atletas do São Paulo, e conseguimos fazer isso bem no segundo tempo e equilibramos as ações, né? O São Paulo teve ali só umas 2 finalizações de fora da área, diferente do primeiro, e a gente teve ali umas 2 ou 3 boas situações de gol. Condé, boa noite, Alisson Lima, Rádio Vozão. Com esse empate de hoje, Condé, você iguala uma marca extremamente curiosa que só havia acontecido uma única vez no século no Ceará, 25 partidas de vencibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Fico feliz, né, junto com todos do clube, né, atletas, comissão técnica, direção, e principalmente nesse período que eu estou aqui, né, vamos completar aí 10 meses, a parceria com o torcedor. Então, realmente, a gente tem conseguido fazer jogos bastante consistentes. É claro que em alguns momentos vai oscilar, como a gente oscilou hoje no primeiro tempo, né, abaixo do padrão que normalmente a gente apresenta aqui, mas conseguimos equilibrar novamente no segundo e fizemos aí, não alcançamos o resultado que a gente esperava, que era a vitória, mas pelo menos não perdemos, né, mais uma vez. Eu acho que é importante, principalmente uma competição tão difícil, e é uma maratona, né, que é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que estar sempre procurando pontuar, e principalmente em casa. Espero que a gente prolongue isso aí por mais tempo, né, que é sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho. Condé, boa noite. Alisson, Jovem Pan News, Fortaleza, torcida cá. Quando hoje o Ceará teve um retorno importante, né, de um jogador que ficou afastado aí por mais de 1 mês e 15 dias, que foi o Pedro Henrique, relacionado a questões que o Ceará vem tendo, dificuldades com saídas de jogadores por questões de lesão. Quanto é importante esse jogador para o elenco do Ceará? Logo na primeira bola, acabou cravando. Queria que você falasse sobre ele. Muito importante, né? Voltou em um momento que a gente perdeu o Fernandinho, que estava crescendo de produção, uma fatalidade que aconteceu, né? Depois perdemos o Ailon, e então ele voltou em um momento bastante importante. A gente tem utilizado o Guilherme ali pelo lado do campo também, mas não é o forte dele. E também temos alguns atletas que a gente ainda pode recuperar, né, ao longo da competição. O próprio Tubarão, né, que agora está começando já a fazer as primeiras atividades com bola, logo já vai estar participando dos jogos.
E o Pedro, assim, é um jogador que tem uma característica diferente, né? Um segundo atacante, mas que aproxima bastante do centroavante, tem capacidade de finalização, como foi hoje. Agora é natural que nesses primeiros jogos vai oscilar um pouco até adquirir a melhor condição física, como ele estava no início da temporada, né? Fazendo bons jogos quando ele lesionou. Mas a gente ganha uma peça importante, sim. Boa noite, Léo, o Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz. Professor, o seu time tem um ótimo número de gols no primeiro tempo. O primeiro tempo do Ceará ele é sempre muito bom. Até contra o Juventude, que teve uma postura um pouquinho mais embaixo, muito por mérito do Juventude, mas conseguiu manter o nível de primeiro tempo. E nesses jogos, né, dos 8 gols que o Ceará fez, 5 foram no primeiro tempo. E eu queria a sua análise do que acontece após o gol, em relação à postura do time. O time fez 2 gols contra o Red Bull, aí deu apagão, tomou 2 gols. O time faz muitos gols no primeiro tempo e após o gol, eu queria a análise sua de como você interpreta essa situação. No momento, como eu falei, um recorte recente, você vai analisar dessa forma. Mas se você ir um pouquinho para trás, você vai ver que acontecia o contrário, né? E hoje, assim, até indo um pouco assim na contramão do que você está afirmando, hoje a gente fez um segundo tempo muito bom. O primeiro tempo, mesmo fazendo o gol, não me agradou em nada. O primeiro tempo a gente fez o gol e só, né? No mais, a gente marcou o São Paulo de longe, uma equipe extremamente qualificada que está jogando a Libertadores com jogadores assim de um alto nível, jogadores jovens surgindo, né? Hoje a gente teve a oportunidade de presenciar aqui o garoto Ferreira, né? Que parece até um estilo de jogo com o Estevão, né, do Palmeiras. O Ferreirinha, que talvez seja o jogador do Campeonato Brasileiro que está mais se destacando nas primeiras rodadas. Então a gente cedeu espaço. Agora, o segundo tempo, não. A gente não fez o gol, mas o segundo tempo me agradou muito. A gente foi uma equipe impositiva, uma equipe que pressionou o adversário. Tivemos ali umas 2 situações que poderia ter feito gol, uma bola boa ali com o Matheus Araújo. E o Fernando Miguel praticamente não foi exigido no segundo tempo. Então, o campeonato é muito difícil, boas equipes, daqui a pouco vai ter jogo que a gente talvez vai sofrer gol no início, vai fazer no final, vai ter jogo, né, que vai acontecer isso aí. É algo que a gente preocupa como um todo. Como eu sempre falo, nossa equipe é uma equipe que ainda tem uma margem para evoluir ainda, né? E por coincidência, em alguns momentos a gente tem perdido, eu não sou de ficar lamentando isso, mas em alguns momentos a gente tem perdido algumas peças fundamentais que acabam atrapalhando. Na hora que a gente encaixa a equipe ali, que já é uma equipe em formação, aí você perde uma peça ou outra, mas faz parte. André, boa noite, tudo bem? Eu sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Queria até parabenizar, assim, porque apesar de perder atletas de forma incessante, ainda assim você vem conseguindo trazer e tornar o time competitivo. Mas o ponto que eu queria abordar era até outro, não era muito em relação às peças, até na toada que o Muttley chegou a perguntar. O Ceará chegou a sair na frente dos 6 jogos que teve no Brasileiro em 5. Desses 5 só não marcou apenas em um, que foi o do Bahia. Mas em compensação, o time conseguiu ceder o empate desses 5 jogos em 3. E chama a atenção até essa questão que o Ceará é esse time que consegue sair na frente, leva essa vantagem, vamos colocar assim, até psicológica em relação ao adversário, que fica meio que refém depois de sofrer o primeiro gol, mas acaba que cede o empate. E aí você até abordou um ponto que eu acho muito interessante. O São Paulo pouco chegou, teve a boa chance que teve ali frente a frente com o Fernando Miguel para fazer o segundo, mas de resto não teve tantas oportunidades. E ainda assim parece que o Ceará acaba sempre cedendo um gol. Sempre não, né? Se a gente colocar nessa amostragem de 5 em 3 jogos. Eu sei que você está falando da amostragem curta, entendo a questão dos jogos anteriores, mas em Campeonato Brasileiro, que talvez seja o campeonato de maior nível técnico que o Ceará vai encarar aí nessa temporada, talvez seja a amostragem mais interessante. Eu queria saber se preocupa de fato alguma forma, ou se você imagina que tenha uma correção a curto prazo em relação a isso, ou até, melhor falando, se talvez é algo que não seja tão preocupante agora, mas que possa ser corrigido em pouco tempo, não sei. Olha, é um pouco de tudo. Na verdade, se a gente buscar os jogos que nós temos 3 jogos fora de casa
e 3 em casa. Nos 3 aqui a gente conseguiu vencer 2 jogos bem e hoje a gente teve ali realmente um primeiro tempo abaixo daquilo que a gente normalmente joga, mas fizemos um segundo tempo muito ok. O nível é o outro. Nós não estamos enfrentando as equipes que a gente enfrentava na Série B o ano passado. Está vindo aí um Grêmio, um Vasco, um São Paulo, nível elevado. O Ceará ficou 2 anos fora da divisão. No último ano que jogou a primeira divisão sofreu. Então, assim, é todo um processo. A gente sabia que teria dificuldade, mas, assim, mesmo com as dificuldades, a gente está conseguindo fazer uma boa pontuação. Agora, como equipe, dificilmente, eu acho que talvez no Brasil hoje, o Flamengo e o Palmeiras que conseguem ser consistentes, jogar os 90 minutos sem sofrer, criando uma série de situações de gols. A maioria das equipes com investimento muito mais elevado que o Ceará não consegue jogar o jogo todo propondo. Então a gente vai ter oscilações dentro do jogo, né? Cada equipe, cada treinador faz as suas escolhas. Eu tenho uma característica, eu gosto que a minha equipe seja agressiva, pressione o adversário e dificilmente a gente vai conseguir o jogo inteiro jogar dessa forma. E talvez a gente está mandando um recado para a gente mandou uma mensagem para o torcedor desde quando eu cheguei aqui, que é uma equipe propositiva e uma equipe agressiva. Só que a gente não consegue ser isso o jogo inteiro. Seria fantástico se a gente conseguisse. Talvez hoje Flamengo e Palmeiras conseguem jogar dessa forma, mas se você acompanhar, buscar todos os jogos do Brasileiro, vai ter muitas alternâncias dentro das partidas. Léo Condé, boa noite. Aqui Samuel Conrado, do Sistema Verdes Mares, da Rádio Verdinha. No jogo de hoje, o Lelê teve oportunidade no segundo tempo, ele entrou ali no finalzinho da partida, mas a minha pergunta é sobre 2 atletas estrangeiros. Queria saber de você, como treinador, se está tendo alguma dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro de alguma forma. O Recalde e o Alejandro Martinez, que, mais uma vez, eles não foram relacionados para o jogo de hoje contra a equipe do São Paulo. Tem alguma coisa acontecendo em relação à questão física ou a adaptação ainda não aconteceu para esses 2 jogadores específicos? Bom, Martinez foi para o jogo hoje. Em relação ao Recalde, a posição que a gente... Hoje nós temos o Mugni, que é o titular, veio o Rômulo, né, veio também o Matheus Araújo, e dentro dos treinamentos a gente tem entendido que é o momento dos 2. Pode ser que daqui a pouco mude, a gente vai sempre, uma posição que tem 4 e normalmente eu tenho utilizado 1 para a gente jogar com 3 atacantes, né? Então é mais uma questão de escolha mesmo de momento. Martinez também entrou em alguns jogos, alguns foi bem, outro não foi dentro daquilo que a gente esperava, né? E também começou a ter o Galeano cresceu muito de produção, né? Se firmou nessa posição, ele trabalha mais com pé trocado ali pelo lado direito, né? E também o Fernandinho que vinha atuando. Então, nesse momento, o Lelê está chegando agora, pode jogar de centroavante, como pode jogar de lado, aí depende do jogo. Hoje, contra o Grêmio, o Martinez entrou, a gente entendeu que era uma condição favorável para ele, e hoje a gente já pressionando a equipe do São Paulo, onde a gente queria pesar um pouco mais a linha de defesa do São Paulo, praticamente com 3 homens com capacidade de definição, né? O Guilherme, Pedro Raul e Lelê. Condé, aqui ó. Pedro Pinheiro da Band, boa noite. A gente conversou com o Fernando Sobral na zona mista e ele falou que faltou um pouco mais de capricho, principalmente no segundo tempo. Queria saber se você concorda com isso e o que é que faltou para o seu time sair com resultado positivo e como esse resultado também pode ajudar ou afetar para esse duelo que tem na quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Eu acho que o jogo hoje, assim, me incomodou muito o primeiro tempo após o gol, né? Nós fizemos o gol e a gente passou a marcar o São Paulo muito de longe, né? Deixou o Alisson muito confortável, o Luciano, o Bobadilha, principalmente esses 3 jogadores de meio, estavam tendo espaço para jogar e, consequentemente, achando o passe para os jogadores de frente, jogadores ágeis, né, de muita mobilidade, 3 jogadores de extrema habilidade e velocidade na frente. Então a gente sofreu, né? Eu estava torcendo para acabar o primeiro tempo com 1-0 para a gente fazer as correções que a gente fez no intervalo. Mas a partir do momento que a gente fez as correções,
nós fomos bem. É claro que do outro lado tem uma equipe que está jogando a Libertadores com cancha, bem treinada, diga-se de passagem, mas a gente conseguiu equilibrar forças ali, né, e chegar a rondar a área do São Paulo. Pecamos, talvez, em alguns momentos ali, que talvez um pouco mais eu acho que nesse ponto o Sobral pode ter pontuado, talvez um pouquinho mais de calma e tranquilidade na penúltima bola ali, na hora do cruzamento, na hora do chute, mas a gente fez boas tramas perto da área do São Paulo. Já projetando o próximo jogo difícil, jogo grande, né, contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro e da América, né, que é o Palmeiras, mas a gente espera no primeiro momento recuperar bem os atletas, mobilizar. Tenho certeza que o torcedor vai comparecer em bom número aqui, né, como compareceu hoje, né? Agradecer também mais uma vez a presença do torcedor, mas tenho certeza que vai comparecer aqui e a gente espera fazer um grande jogo, um jogo forte para conseguir um bom resultado nesse primeiro tempo de Copa do Brasil. Léo Condé aqui, boa noite, Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Ainda dentro dessa preparação, né, que já começa para o duelo contra o Palmeiras, a gente sabe que o São Paulo é uma das equipes que mais causou dificuldade desde que o Abel Ferreira chegou no futebol brasileiro. O São Paulo já eliminou o Palmeiras, né, fez embates muitas vezes onde estava abaixo tecnicamente no papel, mas na prática conseguia surpreender. Nessa análise estratégica, pensando no duelo contra o Palmeiras, o quanto que é importante também analisar esse compromisso contra o São Paulo e identificar aquilo que você pode explorar contra o Palmeiras, considerando esse retrospecto recente em que o São Paulo consegue igualar as forças contra o Palmeiras, e falando já do duelo da quarta-feira. O que mais te preocupa do time do Abel Ferreira em relação a possíveis perigos? É o individual, é o coletivo, é muitas vezes o tal do pacto que acontece? O que você pode falar sobre? Eu penso o seguinte, a gente... Não só o jogo contra o São Paulo, a gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, né, muito bem estruturada em todos os segmentos, né, dos últimos anos aí no futebol brasileiro, mas o Ceará mostrou contra Vasco, Grêmio, hoje contra o São Paulo, mesmo a gente não alcançando a vitória, mas mostrou uma equipe competitiva. Então nós temos que ser competitivos na quarta-feira. Se não for, nós vamos ter dificuldade. Palmeiras compete muito, muito organizado, com boas peças individuais, um treinador muito competente, que já faz um trabalho há anos, né, e extremamente vitorioso. Mas o Ceará... A gente sabe da nossa força também, jogando em casa aqui diante do nosso torcedor, nós temos capacidade sim de fazer uma grande partida. Boa noite, Condé. Aqui, ó, Rafael Feliciano do Portal Futebol Cearense. Condé, no começo da temporada você falou sobre a dificuldade de ter uma equipe mudada, né? Diferente da temporada passada na Série B. E na coletiva passada contra o Bahia você chegou a reiterar isso. Eu queria perguntar, né? Você falou também sobre a questão de ter uma equipe com 60% de mudança e uma equipe que vem jogando agora só há 4 meses. Aí eu queria saber se você ainda vê essa dificuldade para o Ceará ou se você já viu uma evolução nessa questão dos jogadores se conhecerem melhor para fazer uma temporada boa quanto foi a temporada passada. Muito obrigado. Bom, as dificuldades elas vão existir, né? Mas com boa vontade a gente vai superando. Eu acho que a gente está alcançando resultados até de uma certa forma surpreendente pelo pouco tempo que joga junto essa equipe, né? Conseguimos conquistar o título estadual, avançamos 2 fases na Copa do Brasil, caminhando bem no Brasileiro, caminhando bem na Copa do Nordeste. Agora, assim, vai ter justamente essas oscilações, né, de dentro do jogo, do primeiro tempo, segundo tempo, de início, de final. O que a gente vai buscar é fazer com que a equipe seja mais linear, né, durante o jogo todo. E isso aí é uma busca constante. E infelizmente, quando a gente acha esse equilíbrio de peças, de característica, você molda a equipe dentro da característica dos atletas, aí você perde um jogador, perde outro, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas vamos lá, vamos em frente. Eu acho que a gente tem uma margem boa ainda para crescer. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz do Futebolês. Condé, você vai ter... Há pouco o Zubeldia estava falando sobre isso, muitos jogos em sequência. O Ceará não teve isso, porque ele não está jogando as competições internacionais, mas essa semana ele vai experimentar um pouco disso, né? Joga aqui no sábado, na quarta-feira e no sábado de novo, então são 3 jogos em 8 dias. Eu queria saber se o Ceará ele vai jogar na quarta pela Copa do Brasil e no sábado volta a jogar pelo Brasileiro. Se ele tem
um campeonato de preferência, se ele tem uma preferência, se ele precisar trocar, se você precisar trocar, se o time precisar trocar, você tem uma preferência já de competição, ou se isso não existe, e o impacto de... não é a primeira vez na temporada, estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, já aconteceu isso, mas o impacto desse momento de brasileiro pela primeira vez em 8 dias, 3 jogos. Bom, eu acho que a gente já passou por isso no início da temporada, né? Teve um momento que a gente chegou a fazer 9, 10 jogos em um mês, eu acho que foi mês de março, não sei. De uma certa forma, a gente está bem preparado para passar por isso, tanto os atletas quanto o clube, né, dentro da nossa estrutura lá, de uma boa recuperação dos jogadores. Não tem preferência, a preferência é sempre próximo ao jogo, o Ceará sempre que entrar vai tentar entrar com a equipe mais forte possível. É claro que pode ter questão de lesão, pode ter questão de desgaste de um outro atleta, ou até estrategicamente mudar a característica de uma peça de um jogo para outro. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Excelente noite.